Olá, amados, dando continuidade ao nosso estudo. Nós estamos falando sobre se tornar filho de Deus e atender o chamado do nosso papai e sair, né? Vir para fora, assim como ele fez com Lázaro. E aí está um mistério. O que vai marcar, amados, o fim desta era atual é a volta de Jesus e a ressurreição dos mortos. Isso é um poder do mundo vindouro, como está escrito em Hebreus 6. Nesta era atual, nós ainda experimentamos poderes do mundo vindouro. E isso se confirma também em 1 Coríntios. 1 Coríntios 15, do versículo 20 ao 23. O apóstolo Paulo ele está exortando a igreja de Coríntios, né? E está dizendo, se de fato, porém, Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Jesus é a primícia dos que dormem. Ele veio, ele cumpriu o propósito dele, ele abriu o caminho. Ele foi o primeiro, a primícia daqueles que estão dormindo. Porque naquela época, nós ainda estávamos dormindo nele. E ainda estamos, tá? Porque hoje a igreja continua dormindo. E nós estamos aqui como filhos de Deus para despertar, porque chegou o momento dela acordar, dela despertar desse sono profundo, porque ela permanece dormindo até hoje. Se de fato, porém, olha o que o apóstolo está dizendo, o apóstolo Paulo para a igreja de Coríntios. Se de fato, porém, Cristo ressurgiu dentre os mortos, né? E foi feito as primícias dos que dormem. Pois, 21. De fato, como a morte ela veio por um homem, que foi Adão, né? Assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, que é o Senhor Jesus, né? 22. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados aonde? Em Cristo. Cada um, versículo 23, porém, por sua ordem, Cristo, o primeiro, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando Jesus tiver entregado o reino a Deus o Pai. E quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Entendeu, amados? Então, Cristo primeiro, depois a sua igreja, é o que está escrito aqui em 1 Coríntios 15, 20 e 23. Então, Jesus, ele foi o primeiro a morrer e a ressuscitar, como primícia para Deus. E agora, nós que somos o corpo, a igreja, temos que fazer a mesma coisa, passar pela morte e a ressurreição e vivermos aqui na terra até a volta de Jesus como filhos da ressurreição, manifestando o reino aqui na terra já como filhos legítimos, assim como Jesus. Jesus, ele já ressuscitou, agora falta a igreja? Isso é um poder do mundo vindouro que entrou nesta era atual. Jesus, ele é a primícia, então já aconteceu com ele, né? Quando ele veio, aconteceu um evento que trouxe o reino para nós. A possibilidade de entrarmos no reino para nós, porque antes não tinha, amados. Nós estávamos condenados e mortos, mergulhados em ofensas e pecados, não tinha caminho. Jesus veio e criou esse caminho, que é ele próprio. Mas assim como ele fez, nós precisamos fazer. Nos foi ensinado uma tal de uma graça mentirosa, que nada tem a ver com a graça de Deus, tá? Que diz que basta você levantar a mão e aceitar ao Senhor Jesus, que agora você não precisa mais passar por como é que se fala? Não precisa mais fazer sacrifício, não precisa mais passar pelo que ele passou. A graça veio sobre você, né? E agora, só pelo fato de você crer, você já nasceu de novo. Foi algo assim mágico, né? Você já nasceu de novo. Não tem processo, não tem nada. A partir daquele momento você já é filho de Deus e já está salvo. Amados, isso é engano de Satanás, para que você permaneça como morto-vivo dentro das igrejas. Dos templos que eu falo, né? Porque a igreja pro Senhor Jesus somos nós, não tem nada a ver com os templos. Esse modelo de templo é tudo coisa de Satanás, tá? Então, hoje, com os nossos olhos abertos, aqueles que permitem
ter os olhos abertos por Jesus, consegue enxergar nitidamente, claramente a verdade. Entendeu? Então Jesus, ele é a primícia daqueles que dormem. Agora nós, como igreja, precisamos acordar e fazer o mesmo caminho que ele fez. Ele abriu um caminho que leva de volta para o jardim, de volta para o Santo dos Santos. O véu se rasgou e agora por meio dele nós podemos chegar com autoridade e ousadia diante do trono de Deus. Por quê? Porque Jesus pagou o preço e agora nós temos que pagar o mesmo preço. Ele morreu por nós e agora eu morro por ele. Esse é o preço. É preço de sangue. É morte e ressurreição. E aqueles que não fizerem isso não vão ver a Deus. Porque está escrito, bem-aventurados aqueles que são limpos e puros de coração, porque somente esses verão a Deus. Está escrito em Mateus 5, no Sermão da Montanha. Entendeu, amados? É dessa forma que funciona. Então Jesus, ele veio e ele trouxe o reino como um grão de mostarda. Não em sua plenitude, mas como um grão de mostarda, de forma invisível, dentro de nós, daqueles que o recebem. Que permite que vivamos na terra assim como Jesus, carregando o próprio papai dentro de nós, a vida eterna dentro de nós. E manifestando o reino por onde quer que passe. Porque agora o reino está dentro de nós. Morte e ressurreição. Precisamos fazer a passagem, queridos, para confirmarmos a nossa eleição e vivermos uma vida de ressurreição ainda nesta terra, ainda nesta era atual, e podermos sacar milhares de filhos de Deus que estão aguardando, que estão sofrendo nas mãos do maligno, no reino das trevas, em lugares de cativeiro, como escravos. Nós só podemos libertar se nós primeiro formos libertos antes. Nós só podemos anunciar a verdade quando nós conhecemos a verdade primeiro. Eu só posso manifestar o reino de Deus se eu tiver o reino de Deus dentro de mim estabelecido. Se eu for como Jesus na terra. Entendeu? Nós precisamos estar prontos e preparados para a volta de Jesus. Então, isso quer dizer que o novo nascimento, a libertação de uma vez por todas do pecado e a santificação e ter a vida eterna tem a ver com o meu processo. Se eu quero ser livre de uma vez por todas do pecado, andar em liberdade, em novidade de vida, nascer de novo, ser limpo, purificado e santificado, ser como Jesus e carregar a vida eterna dentro de mim, eu preciso atender ao chamado de Jesus, vir para fora para um relacionamento com Ele, permitir que Ele me limpe, me purifique, me santifique, passar pela cruz, pela morte e a ressurreição e entrar no reino de Deus, como filho de Deus legítimo. Aí sim eu vou ter o papai dentro de mim, eu vou ter a vida eterna dentro de mim e andar aqui na terra como filho de Deus, como Jesus, na mesma pegada que Jesus, poder e autoridade de Jesus, impactar o mundo como Jesus, alcançar os perdidos como Jesus. Entendeu, meus amados? São poderes do mundo vindouro, de uma era que está por vir, que já nos é liberado hoje por meio de Jesus. E papai, ele deseja que você conquiste isso hoje. Porque quando Jesus voltar, a igreja já tem que estar pronta e preparada para recebê-lo como soldado de Cristo. Numa batalha, amados. Jesus, ele precisa nos achar prontos para essa grande batalha. Quando ele vier de forma literal, nós precisamos já estar prontos e preparados para recebê-lo, selados pelo Espírito do Pai. Em Apocalipse vai dizer que aqueles que são de Deus, tá? Aqueles que são filhos de Deus legitimados, eles têm na testa escrito o nome do Pai e do Filho. E eles são aqueles que não se contaminaram com mulheres, mulher quer dizer doutrinas, outras doutrinas, tá? Permaneceram virgens, incontaminados neste mundo, não se contaminaram com mulheres, seguem o Cordeiro, seguem Jesus para onde quer que ele vá, sem titubear. Seguem a Jesus. São como ele aqui na terra. E Jesus, ele diz em uma das parábolas dele, está lá em Lucas 6:40,
Nenhum discípulo é superior ao seu mestre, mas todo discípulo será perfeito como seu mestre. Então, tudo que o Pai e que o Filho espera de nós é que nós sejamos perfeitos como Jesus. Isso é uma outra mentira que Satanás colocou dentro de nós, porque hoje é pregado que nós não podemos ser perfeitos como Jesus, porque perfeito só tem um, que é o Senhor Jesus. Mentira, amados. Porque até o conceito de perfeição está errado dentro de nós. O conceito de perfeição que nos é dito, ensinado dentro dessa sociedade, desse mundo maligno, é que perfeito é aquele que não erra, que não comete erros. E não é isso. Perfeito é aquele que é semelhante ao Pai e ao Filho. É como filho e como Pai. Esses são os perfeitos. Entendeu? E Jesus quer, o Pai quer que nós sejamos perfeitos como Ele. Em várias parábolas Jesus diz isso. Entendeu? Na parábola do jovem rico, se eu não me engano, em Mateus 19, né? O jovem rico chega para ele e fala: Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E ele fala: cumpra os mandamentos, né? E aí o jovem rico diz: mas eu já tenho feito isso desde a minha infância. Né? E aí Jesus, vendo o coração dele, diz o que para ele? Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e depois você vem e me segue. Então tudo que o Pai quer e Jesus quer é que nós sejamos perfeitos como Ele. Assim como Ele é, nós somos. Ele foi a primícia, nós agora somos a igreja que vamos depois dele, nos tornando primícias também. Nós somos as primícias para Deus, nós somos o dízimo que Jesus vai entregar para Deus. Jesus foi o primeiro a ser a primícia, agora nós somos as primícias, viemos depois, Ele como cabeça e nós como corpo. Cristo e a sua igreja é o grande mistério que Paulo revela na carta de Efésios. Cristo e a igreja como um. Tudo que o cabeça passou, nós vamos passar. Ele mesmo falou para os discípulos, assim como vocês foram perseguidos, como eu estou sendo perseguido, desculpe, vocês serão. Assim como aborreceram, estão aborrecendo a mim, vão aborrecer vocês. Assim como o cabeça vive, a igreja tem que viver. Por quê? Nenhum discípulo é superior ao seu mestre, mas todo discípulo será perfeito como o seu mestre. Assim como o seu mestre é, nós temos que ser. Se ele morreu e ressuscitou e voltou para o Pai, nós precisamos morrer e ressuscitar para voltar para o Pai. E hoje, nessa era, o que está acontecendo? O que papai revelou para mim é que dentro dessa era maligna, o Pai está chamando. Ele está chamando seus filhos para fora, chamando os filhos para vir para fora, para ter um relacionamento com Ele dentro de casa, amadas. Se você acha que só pregar a palavra, ir para os templos, né? Dia de domingo, por exemplo, ir para o culto, volta para casa e tá tudo certo, isso não é relacionamento e nem nunca foi, amados. O Pai está convidando os seus filhos para um relacionamento com Ele. Relacionamento é de perto, relacionamento é dentro, é o teu secreto dentro da sua casa. Você precisa ter o seu secreto, você precisa ceiar com Jesus, você precisa ir para a mesa com o Pai. A mesa é lugar de relacionamento. É você e seu papai se relacionando. É Ele te ensinando. Existe um versículo que diz: e serão todos ensinados por Deus. Hoje, papai está chamando seus filhos para virem para fora deste mundo, para fora deste sistema, para conhecê-lo em relacionamento, para que ele possa revelar a verdade na mesa, porque filhos se sentam na mesa para conversar com o Pai, para ser alimentado, Pai. Ele está chamando aqueles que têm fome, que têm sede, que querem conhecer a verdade e que querem de verdade se tornarem filhos de Deus como Jesus. Ele está chamando a muitos. Eu espero que você seja um daqueles que aceitam o convite do Senhor e vão para a mesa ceiar com Ele todos os dias, porque todos os dias o nosso papai, ele prepara uma mesa. Ele prepara uma mesa para os seus filhos. Ele prepara um verdadeiro banquete e senta aguardando seus filhos sentarem à mesa para ceiar com Ele, se alimentarem dele. Aleluia.
todos os dias ele prepara essa mesa e espera que os filhos atendam o chamado e vá ceiar com eles para serem curados. A mesa é lugar de cura. É lugar de cura, amados. Essa geração precisa ser curada. Os filhos precisam ser restaurados e conhecerem a verdade que está na morte e na ressurreição de Cristo. Atenda ao chamado nesse dia de hoje. O Pai está chamando os seus para fora. Os verdadeiros filhos de Deus, que nada tem a ver com este mundo, mas com a era vindoura que está por vir. Jesus já está voltando, meus amados. O nosso Rei está voltando, o nosso Senhor está voltando. É era de batalha espiritual, é era de guerra, é era de sermos selados pelo Espírito Santo, que é o próprio Espírito do Papai. É essa era de buscarmos a Deus e buscarmos nos alimentarmos direto dele, dentro da nossa casa, em relacionamento. Porque Jesus diz: eis que estou à sua porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo todos os dias, até que chegue o último dia do seu processo e você morra e ressuscite como filho de Deus. Amém? Um abraço a todos e que vocês recebam essa palavra e deixem essa palavra ruminar dentro de você, sabe? Germinar dentro de você e dar fruto para a vida eterna. O Papai está convidando a cada um de vocês. Venham para fora. Para fora é onde está o lugar de encontro com o nosso Papai. Amém? Beijos. Fique com Deus.